Olá, paz e alegria. Hoje, dia 6 de fevereiro, a igreja celebra os mártires São Paulo Mique e companheiros. São Paulo Mique e seus companheiros que foram martirizados no Japão em 1597. São os mártires do Japão. Os relatos desses martírios dos cristãos japoneses se assemelham muito aos relatos dos primeiros cristãos martirizados na Europa e ali pela região da Ásia. Então, são mártires que testemunham diante de toda dor, de todo sofrimento, de todas as torturas, o amor infinito por Jesus e o perdão por aqueles que estão perseguindo, matando e humilhando a cada um deles. A gente vai ver no relato desses martírios que não existe ódio, que não existe desespero, nem qualquer tipo de dúvida sobre a fé verdadeira em Jesus Cristo. E aí, esse testemunho que, como diziam os primeiros cristãos, né? Sangue de mártir é semente de cristão. Sangue de mártir é semente de cristão. Então, São Paulo Mique era filho de um renomado militar, membro de uma casta alta de samurais, e foi batizado ainda criança, tendo sido evangelizado, né, em casa, porque lembrando que os primeiros cristãos foram evangelizados no Japão por São Francisco Xavier, que tinha chegado lá por volta de 1549. Mas a gente sabe que não foi uma catequese sem dores, sem sofrimento, então muita perseguição. Então a sua família se converteu, ele foi batizado e vivia a sua fé e depois entra para a companhia de Jesus sendo ordenado sacerdote. Era um excelente pregador, um excelente orador. A gente vai entender, né, as perseguições por causa das dificuldades, né, da religião que existia no Japão, das pessoas entenderem a fé cristã. Então, muitas vezes, quando a gente não entende, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece e muitas vezes a gente age de maneira de perseguir, de destruir, de caluniar, e foi isso que aconteceu. E quando a religião cristã foi proibida no Japão, Paulo Mique já era sacerdote, né? Então, ele e seus companheiros estavam trabalhando quando foram feitos prisioneiros pelos soldados, dos soldados do senhor feudal que estava agindo em nome do imperador. Depois de serem submetidos a inúmeras torturas, eles foram crucificados em Nagasaki em 1597. Eram missionários franciscanos, jesuítas, Ordem Terceira de São Francisco, e entre eles existiam ainda alguns adolescentes entre 11 e 15 anos de idade. E segundo os testemunhos daqueles que estavam presentes, eles morreram crucificados cantando o Te Deum, né, uma oração. Quando as cruzes foram levantadas, diz o relato, a coisa mais admirável de ver era a constância de todos. Aí, quem relata diz, o nosso irmão Paulo Mique, vendo-se colocado diante de todos no mais honroso púlpito que nunca tivera, começou por declarar aos presentes que era japonês e pertencia à companhia de Jesus, que ia morrer por haver anunciado o evangelho e que dava graças a Deus por lhe conceder tão imenso benefício. E por fim, as últimas palavras do Paulo Mique. Agora que cheguei a este momento da minha vida, nenhum de vós duvidará que eu queira esconder a verdade. Declaro-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação fora daquele seguido pelos cristãos.
E como este caminho me ensina a perdoar os inimigos e os que me ofenderam, de todo o coração perdoo o imperador e os responsáveis pela minha morte. E lhes peço que recebam o batismo cristão. Essas foram as últimas palavras, né, do Paulo Miki, encorajando a todos e denunciando, mas ao mesmo tempo perdoando. Então, segundo os relatos, no rosto de todos que estavam sendo ali crucificados, transparecia uma grande alegria. E aí eles dizem que tinha o pequeno Luiz, que o sorriso que existia nos seus lábios contagiava. E aí, quando um cristão gritou que em breve estaria no paraíso, ele fez com as mãos e o corpo um gesto tão cheio de contentamento que todos olharam para ele. Antônio e Luiz, olhando para o céu, entregaram seu espíritos na mão do Senhor. Então, durante muito tempo, esse relato que sustentou a fé dos cristãos que estavam sendo perseguidos ali naquela região do Japão. E chega até para nós hoje, né? Que bonito, que lindo saber que esses nossos irmãos tiveram fé e acreditaram, e eles testemunham para nós. Os santos são importantes porque são esses irmãos mais velhos, esses nossos irmãos na fé, que testemunham para nós a beleza do Evangelho. E São Paulo Miki e seus companheiros hoje dão esse testemunho de fé na ressurreição e na vida eterna. Que nós possamos acreditar sempre que o céu é o nosso lugar, que Jesus está lá, de braços abertos, a nos esperar, porque Ele morreu por nós. Ele deu a vida e ressuscitou para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. São Paulo Miki e seus companheiros intercedam por nós.